Bom dia, meus amigos. Muito bom ter vocês por aqui. Com certeza, muitos dos nossos queridos estão viajando, estão aproveitando para dar uma descansada nesses 4 dias que se seguem. Mas nós temos muito que aprender com essa época do ano e muito que aprender no nosso coração. E eu fico muito feliz de ver você aqui com a gente, para podermos cantar músicas tão lindas e podemos refletir, podemos pensar um pouquinho naquilo que Deus pode falar no nosso coração. Eu tenho certeza que a mensagem dele para a nossa vida é algo muito significativo para nós. Alegria. Quem não escuta falar de alegria? Eu acredito que essa é uma palavra muito usada hoje, muito usada nesses 2 dias que se seguem a hoje. Muitas pessoas dizendo alegria, eu quero buscar alegria, eu quero ter alegria, é isso que o meu coração anseia. E por isso eu vou me entregar na busca dessa alegria. Existe uma poesia muito famosa, de 1942, que retrata o antagonismo a respeito dessa busca dessa alegria. E talvez você conheça ela. Ela fala um pouquinho assim: e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia e tudo acabou. Tudo fugiu e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, com o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Você marcha, José. Mas, José, para onde? Eu não sei se você sabe um pouquinho da história desses versos. Essa poesia, José, foi publicada em 1942, uma época terrível, tanto para a nossa nação quanto para o mundo. Aqui, em pleno regime, o regime ditatorial, um regime difícil, um povo massacrado por uma economia, dificuldades sociais, muita miséria, pouca esperança. No mundo, em pleno uma guerra que massacrava povos e destruía famílias. Esse poema foi escrito por um homem que se viu diante de uma situação dessa. Carlos Drummond de Andrade, um escritor brasileiro considerado como alguns o maior poeta brasileiro de todos os tempos. Ele era representante do estilo modernista, um símbolo da nossa cultura nacional. Diante dessa época, Carlos Drummond escreve, e ele usa José, um nome genérico, um nome comum, mas com um objetivo muito claro: provocar na sociedade, provocar na sua época, provocar na nossa época. Quem é José? Eu sou José. Você é José. Nós somos esse José
e representamos essa humanidade. Esse poema questiona a nossa existência. É uma visão pessimista do cotidiano. Ele vem falar para mim e para você a solidão do homem, que revela uma profunda angústia pela vida. Eu não sei se você notou isso, mas a cada verso parece que nós vamos afundando no sentimento de Carlos Drummond de Andrade para perguntar: e agora, José? E agora que tudo acabou? E agora que não existe mais nada? Para onde nós estamos indo? A alegria, a felicidade já existiram, mas agora a festa acabou. O vinho acabou. E em seu lugar ficou a escuridão, o frio, o abandono, a solidão. Um homem sozinho na cidade, perdido, sem lugar, sem rumo. Nada do que tinha agora se resolve. Ele está sozinho. José não tem sobrenome. Ele não sabe de onde vem, ele não sabe para onde vai, ele está carente de tudo, perdido. Ele não acha razão para o seu coração pulsar. José é um poema de desencontros, marcado por um ceticismo profundo. Mas, meu querido, ele mostra a realidade do homem que se perdeu nas suas buscas e não consegue encontrar nem mais a si mesmo. E diante dessa vida, do sentido da vida, ele questiona: e agora? E agora, José? Você marcha, mas para onde? Será que eu e você já nos sentimos assim em algum momento da nossa história? Esse poema foi escrito há 77 anos atrás. Mas o que mudou desses anos para cá? A cada dia nós encontramos mais e mais e mais pessoas sentadas em banco de praças, nos leitos dos hospitais, quem sabe nas cadeiras das nossas igrejas, dizendo: e agora, José? A festa da minha vida acabou, eu não tenho sentido para viver, essa alegria que me impulsiona a acordar todo dia já não existe mais, o prazer foi embora. Eu não tenho confiança do que a vida me espera, do que a vida me reserva. Mas por quê? Por que a alegria foi embora? Por que o sentido da vida se perdeu? Por que existem milhares e milhares de pessoas questionando e dizendo que a vida que nós vivemos é sem sentido? Nós olhamos para os nossos dias, para a nossa rotina, e nós temos que admitir que o homem contemporâneo vive um grande dilema. O dilema da busca incessante pela alegria, mas, ao mesmo tempo, um sentimento constante de insatisfação diante das muitas tentativas frustrantes de preencher o vazio do seu coração. O coração do homem se vê vazio diante desse questionamento: qual o sentido da vida? Qual o sentido dos meus dias? Por que eu tenho que trabalhar todo dia? Por que eu tenho que construir a vida do jeito que eu sonho? Por quê? Por quê? Por quê? Há muito tempo atrás, muito antes de Carlos Drummond de Andrade, um filósofo também conhecido por nós, Platão, ele já dizia algo a respeito disso. E ele falava o seguinte: o nosso espírito é uma caverna, e o que falta ao homem é a eternidade. Os indivíduos são seres vazios, vivem na busca de preencher seu mundo interior com algum entretenimento ou com algum objeto. Todo o seu sentido interno se expressa pelo sensível e pelo concreto, e eles buscam preencher sua interioridade com todo tipo de banalidades. Há muitos e muitos anos atrás, esses filósofos já questionavam qual o sentido da nossa existência, qual o sentido da nossa vida. Quando olho ao meu redor, parece que o ser humano se tornou um homem tão vazio que ele busca nas coisas, nos objetos, nos fatos, o sentido para esse vazio latente no seu coração. Uma frase que me chama a atenção nesse escrito de Platão é quando ele fala: falta ao homem, o que falta ao homem é a eternidade. O que você sente diante disso? Quando nós vemos uma afirmação dessa, nós precisamos parar e pensar: a eternidade nos falta? E se a eternidade nos falta,
segundo alguns pensam, o que nos leva a fazer, o que isso nos leva, como nós vivemos a partir dessa perspectiva? E vem cá, meu amigo, o sistema capitalista ele serve muito bem para esse propósito. Porque quando nós não vivemos na perspectiva da eternidade, se ela nos falta no nosso coração e na nossa mente, se essa é a nossa filosofia de vida, o que nós temos que fazer? Viver o agora, o presente, aproveitar os nossos dias e tentar preencher esse buraco do nosso coração com todas as coisas possíveis e imagináveis. E é para isso que esse sistema ofereceu ao mundo entretenimentos, prazeres, objetos para que possa preencher esse vazio existencial do ser humano. O nosso sistema cultural propõe uma vida que pode ser preenchida por muitas coisas ou qualquer coisa. Tudo aquilo que o dinheiro possa comprar. Talvez até o dinheiro mesmo possa ser esse propósito único que preenche ou tenta preencher esse vazio. Pensa um pouquinho nos seus dias, pensa um pouquinho no que nós estamos vivendo. Ver um filme, tomar um sorvete, ir a uma festa, sair com alguém, viajar, dançar a noite toda, comprar a roupa que nós queremos, tudo isso é uma maravilha. Meu amigo, eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou questionando é que essa é uma maravilha que passa. Nós vivemos momentos onde esses prazeres passam por nós, eles nos cumprimentam e então nos atravessam. Como se fossem transparentes, eles não ficam, eles não ressoam, eles não acolhem, eles não ficam na nossa existência. E no dia seguinte, nós precisamos buscar mais, mais, mais e mais. Nós estamos diante de uma das maiores festas do mundo. É considerado a festa nacional do nosso país. Muitas e muitas, milhares de pessoas se propuseram a hoje, amanhã, terça-feira, a estarem nessa busca implacável por esse prazer que vem, mas que não fica. É um prazer instantâneo, momentâneo. Ele passa apressado pela nossa vida. E sabe o que acontece conosco? É que ao nos depararmos com essa realidade, nós nos tornamos, às vezes, insatisfeitos crônicos. Porque se isso passa e não fica, nós nos tornamos pessoas que não são satisfeitas com a vida, não são satisfeitas com o que tem, não são satisfeitas com o que pode ter. Nós nos tornamos consumistas desesperados, atrás de uma nova aquisição, atrás de algo para nos preencher. Seja isso coisa, seja isso evento, seja isso pessoas. Porque quando nós vivemos essa busca implacável pelo sentido da vida e preenchimento do vazio existencial, nós nos perdemos em nós mesmos. Nessa sociedade do dinheiro, sexo e poder, tudo pode ser usado para que você tenha um pouquinho mais de sentido. E que talvez essa alegria, mesmo que passageira, ela te carregue até amanhã do dia seguinte. E nós temos visto pessoas sendo carregadas por momentos, mas que quando deparam com algo que não lhe traz prazer, que não lhe preenche, elas se afundam no vazio, elas se afundam nos questionamentos. Por que não dizer que elas se afundam no desespero de questionar por que eu existo, para que eu estou aqui? Porque os olhos estão voltados para essa realidade e nós vivemos o nosso dia como se toda a nossa vida se resumisse ao dia de hoje. Ou talvez o ano que vem. Faz sentido isso que eu digo? Parece que nós nos deparamos com isso dia após dia. Tudo isso é um retrato desse homem que busca preencher a sua vida com as coisas que parecem lhe dar alegria. Parecem ser duradouras, mas que sempre acabam. João Alexandre canta isso com muita maestria nessa música Folião, e ele diz, mas existe cinzas na quarta-feira. Nós brincamos, cantamos, pulamos, aproveitamos a vida e tentamos viver ela da forma mais intensa e profunda nesses pequenos momentos de preenchimento. Mas quando surge a quarta-feira, só nos resta vazio,
só nos resta questionamentos, a frustração continua, o buraco na alma cresce, parece que nós somos embriagados pelo sentimento de insatisfação na vida. Tudo perde o sentido. A festa perde o sentido. E agora, José? A festa acabou. A luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora você? E agora eu? O que nós vamos fazer diante dessa realidade? O grande questionamento aqui é como manter as luzes acesas. Como manter a música tocando, os amigos chegando, para que a festa na nossa vida nunca acabe, nunca termine. Como nós podemos fazer para que a noite não esfrie, para que a alegria perdure pela vida e não sejamos tomados por esse vazio existencial que é latente hoje na nossa humanidade. Existem muitos e muitos estudos tentando levantar questionamentos sobre o que a solidão tem causado no ser humano. O que o vazio tem causado no ser humano? Como o ser humano tem se portado diante de uma era onde as pessoas se sentem cada vez mais sozinhas e mais vazias. A festa não pode parar. No fundo, diga a verdade para você mesmo. No fundo, esse é o sentimento que todos nós queremos ter. Essa alegria não pode ir embora. Nós precisamos do sentido para tudo isso. Parece que algo dentro de mim e você grita por essa alegria contínua e inacabada. Nós queremos um sentido para a vida. Nós queremos saber para onde nós vamos. Nós queremos continuar marchando, mas não como José, que não sabe para onde vai. Nós queremos marchar e saber para onde nós estamos indo e onde nós vamos chegar. A festa não pode parar. Esse foi um sentimento expresso por uma mulher muito conhecida por muitos de nós aqui, ao seu filho, no meio de uma festa, há muitos anos atrás, em uma vilazinha chamada Caná da Galileia. Eu fico imaginando, 3 dias depois de conversar com Natanael e chamá-lo para seguir, Jesus e os seus primeiros discípulos, eles são convidados para participar de uma festa de casamento. Eu não sei você, mas às vezes a gente acha que Jesus não ia nesses lugares, né? Jesus ficava só dentro das sinagogas, dos lugares, as igrejas daquela época. Mas ele foi convidado para uma festa de casamento. E chegando lá em Caná, foram algumas horas viajando, algum tempo com os discípulos conversando. É uma vila pequenininha, gente. Eles chegam naquela vila e logo já começam a entender o que estava acontecendo. Uma vila pequena, uma festa que envolve toda a comunidade. O que você ouve quando você entra nesse lugar? Barulho. Pessoas conversando, gente rindo, barulhos de pratos, talheres, barulho de conversas, risadas, música. Parece que a alegria foi instaurada naquele lugar e parece que aquela vila pulsava. Ao entrar naquele lugar, o cheiro da comida parece que chegou ao nariz daqueles discípulos e de Jesus. Era algo tão gostoso. É uma sensação de fome, sede, afinal de contas nós viemos a pé, no sol escaldante. A alegria do ambiente é contagiante. Jesus foi convidado, a sua família foi convidada. Os noivos são anônimos no texto, na Bíblia, mas são noivos que estão tomando uma grande decisão. Quando Jesus entra naquele lugar junto com seus discípulos, quem ele encontra? A sua mãe, Maria. De alguma forma, Maria estava servindo junto, ela estava ali na festa, contribuindo para tudo, talvez andando de um lado para o outro. Será que a comida está boa? Será que o vinho está bom? Será que a água é suficiente? Vai para a cozinha, volta para as mesas, senta-se com Jesus um pouco. Mas, no meio daquela alegria, daquele casamento, daquela festa que durava talvez 7 dias, e uma vila inteira era convidada para participar. Você imagina que isso não deve ser barato, hein? Mas no meio daquela euforia, no meio daquela festa, de repente, Maria volta lá de dentro da cozinha do buffet de Galileia. E quando ela volta, o seu semblante está estranho, está esquisito. Ela senta do lado de Jesus e ele estranha aquele comportamento de uma mulher que estava alegre, estava feliz. Aí ela olha para ele e fala: Jesus, o vinho acabou. Eles não têm mais vinho.
meu Deus, como nós vamos fazer? Festa sem vinho, não existe isso. Que vergonha para essa família, que vergonha para a família do noivo. A gente não pode deixar isso acontecer. Aquela expressão é uma expressão preocupada, parece nós temos que fazer alguma coisa. Jesus parece que para a mãe dele de falar por um instante e fala, calma, calma, vem aqui. Espera aí, eu sei o que tem que ser feito. O que você está tão apressada? O que você está tão aflita comigo? Espera aí, a minha hora não chegou. Calma. Naquele momento, Jesus tentava mostrar algo para a mãe dele. Você me olha como aquele menino que você carregou no colo, que caía, você pegava, colocava e abraçava no seu colo de novo. Você está me olhando de novo, mãe, com aquele jeito, me tratando como criança. Eu tenho 30 anos. Parece que Jesus queria mostrar algo para aquela mulher naquele dia. Ela não sabia o que estava para acontecer, mas ele queria mostrar para ela que alguma coisa ia se desenrolar e que aquele menino que cresceu, aquele adolescente, aquele jovem agora começaria algo na sua vida inusitado e que o mundo seria o palco do que estava para acontecer. Você consegue imaginar a cena? Todos atrapalhados, os garçons correndo de um lado para o outro, não tem vinho, o que nós vamos servir para esse pessoal? Chama o mestre de cerimônia, mas nós vamos perder o emprego, como que a gente deixa acabar o vinho numa festa? Quem fez esses cálculos? Quem calculou essa bebida? Que coisa absurda! De repente, Jesus e a sua mãe entram naquela cozinha. O silêncio bate naquele lugar. Ela olha para aqueles garçons desesperados e fala para ele, façam tudo o que eles vos disser. Ele sabe o que está fazendo. Só faz. E Jesus, de uma forma estranha para aquele povo, chega para eles e fala assim, ó, tem aí 6 potes, talhas. Essas talhas que os judeus lavam as mãos, os copos, os pratos. Porque toda vez que alguém que é judeu vai comer, eles precisam passar por esse ritual, que é chamado de ritual de purificação. Jesus olha para essas talhas e fala assim, pega essas talhas. Tá bom, é água suja, é água imunda, lavou mão, lavou prato, lavou copo aí. Pega essas talhas, enche de água. Meu amigo, se imagina no lugar desses garçons. Desesperados por causa de vinho. De repente vem um cara que eles não conhecem e fala assim, enche esse negócio de água. E a gente tem a noção que encher aquele negócio de água era simplesmente abrir uma torneira. Não, dava trabalho, você tinha que sair do lugar da festa e ir até no posto com aquele cântaro no ombro, enchia aquele negócio no posto, voltava, e enchia a talha, voltava, ia, voltava, de novo, mais uma vez, até que foram enchidas as 6 talhas até a boca. Acho que o drama ainda estava no ar, o medo, aquela inquietude ainda parava naquele lugar. E Jesus não fez nada, Jesus não fez aquele movimento mágico, não falou uma palavra mágica, ele não estralou os dedos, ele não bateu palma, nem sequer olhou para cima, olhou para o céu, levantou sua mão, simplesmente disse para aqueles caras assim, vão lá e sirvam o chefe de vocês. Poxa vida, agora a gente ainda vai dar água suja para o cara beber. Nós estamos fritos. Aqueles servos obedecem, eles não tinham outra saída. Eles pegam um pouco daquela água, eles vão em direção, eu imagino o suor frio, a mão congelante, e eles chegando para aquele cara, o mestre de cerimônias, aquele que dirigia toda a festa, nem sequer sabia que o vinho tinha acabado. Eles simplesmente tiram um pouco daquela água suja e entregam para eles. Pensa bem, gente, que frio na espinha. Entrega e deixa. De repente aquele homem bebe. Uma expressão surge no rosto dele, uma expressão boa. Parece que o semblante dele se animou. Ele olha e pega a família dos noivos, parece que ele levanta um brinde e diz para eles, olha, todo mundo está acostumado a deixar o pior vinho para o final, quando todo mundo já bebeu bastante. No 7º dia de festa, deixa o que sobrar, aquela sangriazinha que o pessoal vai beber e vai achar bom. Não, mas vocês não. Vocês deixaram o melhor vinho para o final.
Vocês deixaram o melhor vinho para o final. Parece que essa história, ela acaba aí. Mas algo de muito importante essa história tem a nos ensinar. Porque o mestre de cerimônias não fazia nem ideia do que tinha acontecido. Eu fico imaginando os servos que foram servir. Quem era esse que mandou a gente encher essas talhas de água suja para entregar e virou vinho? Mas tinha alguns discípulos, tinha algumas pessoas que sabiam quem era Jesus. E aqui Jesus começa a ensinar algumas coisas para eles naquela época e para nós hoje, que são profundas para o nosso coração e para a nossa compreensão, principalmente diante dessa questão. E agora, José? Para onde você marcha? Para onde você está indo? Qual que é o sentido de tudo isso que você anda vivendo? Primeiro, essa história, nesse versículo, diz que a mãe de Jesus estava ali, Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Jesus escolhe uma festa de casamento para realizar o seu primeiro milagre. A primeira vez que Jesus faz algo que, assim, assusta, espanta e ensina, é algo simples, ordinário. Não é nada muito espalhafatoso, não saiu nas páginas do jornal no dia seguinte em Caná de Galileia. Ninguém, talvez muitos, nem notaram que isso aconteceu, mas isso faria toda a diferença. Não somente para aqueles discípulos que estavam do seu lado, mas faria a diferença para mim e para você hoje. Quando nós olhamos para essa história, entendemos o que ela quer dizer. Mas antes disso, pare e pense um pouquinho. Quem escreveu essa história foi o apóstolo João. Se você fosse escrever uma biografia de alguém, se você fosse escrever alguma coisa para contar para as pessoas quem é uma determinada pessoa, como que você começaria o seu texto? Com certeza você não começaria com alguma coisa que fosse insignificante. Eu acredito que nós começaríamos com algo que fosse de grande importância, de grande insignificância, de grande significância. Você selecionaria isso. Era um fato importante, era um fato muito importante para tudo o que seguia depois. E foi bem isso que João fez. Existe algo curioso aqui. Por que um casamento? Por que iniciar o ministério de Jesus no casamento? Por que um casamento para fazer aquele sinal que poucos viram, que poucos notaram, mas que hoje eu e você conhecemos que foi um dos grandes milagres de Jesus? O que significa um casamento? Jesus tem um grande propósito para fazer de um casamento o palco do seu primeiro sinal. Porque um casamento nada mais é do que o maior pacto, o maior compromisso, a maior ligação entre dois seres humanos. Representa aliança, fidelidade, honestidade, companheirismo, é compartilhar a vida. É um pacto feito diante de duas pessoas e diante de Deus para o resto da vida. Aliança, compromisso, algo naquele cenário, algo naquele contexto inspirava esse primeiro sinal. Um sinal que apontaria para quem Jesus é. Dentro do contexto de aliança, de compromisso, nós entendemos que Deus, Ele também colocou isso no nosso coração. Não sermos sozinhos, não andarmos sozinhos, mas diante de compromisso, nós andarmos juntos. Que cenário lindo. Que contexto perfeito para fazer um milagre e mostrar quem Ele era. Diante de um contexto de aliança, de compromisso, o milagre surge. E nós ouvimos isso, que esse milagre começa assim. Eles não têm mais vinho. Porque o vinho era tão emblemático. O que significa vinho? Hora ou outra nós vemos essa simbologia na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O vinho era o símbolo do amor, o símbolo da paixão, o símbolo da alegria. Nada mais, nada menos significa vinho na Bíblia do que alegria. O vinho era o sentido da festa, de uma forma metafórica muito profunda. As festas eram compostas por vinho, porque festa é um lugar de alegria. Aquele casamento não poderia ser um casamento sem sentido.
Não poderia ser um casamento sem propósito. O vinho ali enlaçava esse amor, essa paixão, era o símbolo da maior alegria desse casal. E olha, gente, casar nunca foi barato, mas naquela época também não é. Porque comprar vinho, e bom vinho, para 7 dias de festa, para uma vila inteira, você imagina o que é isso? Geralmente era o pai da noiva que sofria esse percalço. Ele que providenciava tudo, era ele que fazia a festa. Mas o grande problema é que sem o vinho não há festa. Era como se a alegria da festa fosse embora. Eu não estou falando nada relativo à embriaguez, eu estou falando do significado que esse vinho traz para aquela cultura, para aquele povo. Era ele que simbolizava o que estava acontecendo ali. Vamos festejar, porque a alegria está presente nesse lugar. Eu não sei se você sabe, o pai da noiva podia até ser processado se por um acaso o vinho acabasse durante a festa. A família da noiva podia requerer alguma coisa. Pensa nisso. Mas a mãe de Jesus estava preocupada e ele responde: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Eu tenho certeza que você, como eu, um dia leu essa resposta de Jesus e falou assim: nossa, que grosso. Ela está preocupada, lá correndo atrás das coisas. Jesus olha para ela e fala: o que eu tenho a ver com você? Mulher. Nem mãe não chama. Nossa, que horror. Mas isso é cultural. Mulher aqui não é como na nossa época e na nossa cultura um tratamento de desrespeito, de impessoalidade. Mulher aqui, muito pelo contrário. É algo que denota respeito àquela que está chamando. Jesus reconhece quem está pedindo para ele. E quando ele fala o que nós temos em comum, parece que na nossa cultura e no nosso português esse negócio fica meio grosseiro, hostil. Mas não. Jesus simplesmente olha para aquela mulher e diz assim: eu sei dessa questão. É como se Jesus falou assim: fique tranquila, eu sei o que está acontecendo aqui, eu sei o que precisa ser feito. Não precisa ficar querendo adiantar as coisas, não precisa ficar eufórica, afoita com o que está acontecendo. Calma, você não sabe quem eu sou? Você não ouviu o anjo dizendo para você quem eu era? Lembra disso? Ao invés de ser hostil, essa frase é uma frase que orienta Maria para quem Jesus é. Ela fala: eu sei o que está acontecendo. E a minha hora ainda não chegou. Eu não sei o seu sentimento, depois que você desmascara essa hostilidade e essa frase deixa de ser tão grossa, fica um sentimento no coração. Jesus tem a hora dele de fazer as coisas. Jesus tem a hora dele de trabalhar, Jesus tem a hora dele de se entregar, Jesus tem a hora dele de operar na minha e na tua vida. Tem momentos da nossa vida que o vinho simplesmente vai embora. Tem momentos da nossa vida que a alegria se esvai. Tem momentos da nossa vida que parece que a gente perde o sentido das coisas, o sentido do caminho, o sentido do nosso emprego, o sentido da nossa família. Nós perdemos o sentido, parece que nós perguntamos para nós mesmos: o que está acontecendo? Tem dias que o vinho da tua vida vai acabar, meu amigo. Tem dias que parece que ele diminui a ponto de deixar o seu coração azedo. Mas ele tem a hora dele. E essa expressão, a minha hora, é muito forte no Evangelho de João. Jesus fala da hora dele, não somente como a hora de estralar os dedos e fazer um milagre para a água se transformar em vinho. Jesus não está falando da hora dele, a hora dele levantar daquela mesa e simplesmente fazer um milagre para abastecer aquela festa. Jesus já está anunciando algo muito importante para aquela mulher, naquele momento, e todos aqueles que ouvem. A minha hora, a hora de me mostrar, a hora de dizer ao mundo quem eu sou, a hora de o mundo conhecer que Deus esvaziou-se da sua glória e desceu aqui na terra. Eu não sou simplesmente o filho de um carpinteiro que veio aqui cumprir a sua missão na terra, eu sou o próprio Deus encarnado. A minha hora vai chegar. De alguma forma, aquela mulher entende isso, porque ela confia nele e diz para aqueles serviçais: façam tudo
o que Ele lhes mandar. Obedeçam Ele. Obedeçam Ele. Mas o que está acontecendo aqui? O que Jesus tenta ensinar para aqueles discípulos, para a mãe dele? O que Jesus está tentando ensinar para mim e para você? O cenário já está pronto, eles não têm vinhos. Eles não têm vinho, as talhas estão cheias de água. Mas a gente precisa entender o significado profundo que esse milagre tem. Por que Jesus escolhe essas talhas? Já que ele transformou a água em vinho, podia ter encher a caneca de todo mundo, e a hora que vai enchendo, vai transformando, e todo mundo vai bebendo água, mas é vinho. Mas podia ser dos cântaros tirados do poço. Por que as talhas? Tem algo muito profundo aqui. Essas talhas, como eu já disse, eram recipientes que eram usados para purificar das impurezas, da sujeira, da rua e de qualquer possibilidade de contato em algo sujo. Todo judeu precisava, ao entrar em casa, lavar os seus pés, lavar as suas mãos, antes de comer, se lavar, antes de comer, lavar o copo, o prato. É por isso que durante o Evangelho, em todo o Evangelho, a gente vê isso sendo repetido sobre os rituais judaicos. De repente, Jesus usa isso, um símbolo de uma grande religiosidade, para poder fazer um grande milagre. A grande questão aqui é que esse era o grande caminho para a gente entender algo muito importante. Jesus nos aponta um sinal que era Ele que cumpriria o rigor da lei da antiga aliança. Essa lei, a lei que manda lavar, a lei que manda purificar, Jesus de alguma forma sinaliza: eu vim aqui para cumprir essa lei. E a partir de então, vocês terão uma nova perspectiva de vida. Uma perspectiva de alguém que se entrega por você. E não é pela tua performance, pela tua obediência, por aquilo que você faz, que você tem um bom relacionamento com Deus, mas é através do que eu vou fazer na tua vida. E a partir desse momento, desse milagre, vocês vão entender o que eu estou prestes a fazer. A minha hora simboliza a cruz. A minha hora simboliza aquele momento que Jesus iria entregar a sua própria vida. Mas quantas vezes eu já li esse texto e perguntei como enxergar a cruz nesse texto? Esse texto não fala de cruz. Mas a resposta de Maria mostra que Jesus estava prestes a viver um grande momento da nossa vida, não somente da sua, mas um momento onde Ele se entregaria para nos purificar de todas as nossas impurezas e os nossos pecados. Nós bebemos dessa água da impureza. Nós vivemos as consequências do pecado na nossa vida, no nosso corpo, no nosso dia a dia, e é por isso que nós nos perguntamos: por quê? Qual o sentido disso tudo? Parece que existe um vazio no meu peito, eu não vejo sentido para as coisas que estão acontecendo. Como consequência do pecado, nós somos levados a buscar essas coisas, buscar coisas erradas para preencher esse vazio e questionar. O que Jesus está fazendo é nos mostrar que nem o sexo, nem o poder, nem o dinheiro, muito menos a religiosidade, pode preencher o nosso coração e nos lavar das nossas impurezas. Mas somente o vinho que Ele tem a nos oferecer, a alegria que Ele tem a nos dar, o sangue que Ele ia derramar naquela cruz, é capaz de trazer de volta ao nosso coração o vigor do que significa ser humano, do que significa estar conectado com Deus. A festa prossegue e a frase do mestre de cerimônia já apontava para essa realidade. Esse sinal, ele vem revelar que Ele é a verdadeira alegria da festa. É Ele que faz a festa ser alegre, abundante e eterna. Esse sinal transforma a água da impureza em vinho de melhor qualidade, para dizer para mim e para você que enquanto nós buscarmos sentido na vida aqui, nós seremos vazios, nós nos sentiremos frustrados, incapacitados. Mas a partir do momento que nós olharmos para Ele
e entendermos que Ele é o bom vinho da nossa vida terá uma outra perspectiva. E nós nos encheremos de alegria que nunca acaba. Mas como nunca acaba? Tem dia que eu estou triste. Tem dia que eu não quero acordar da minha cama. Tem dia que a depressão toma o meu coração. Como nunca acaba? Mas eu não sei se você já percebeu que, embora nossos dias possam ser pesados, sofridos e tristes aqui, dentro do nosso coração, quando a nossa perspectiva não são esses dias, mas sim o que Jesus fez por nós, nós conseguimos enfrentar todas essas situações, sabendo que essa alegria não morre, que essa alegria é eterna. Quando eu penso nessa frase, mas você guardou o melhor até agora, você guardou o melhor para o final, eu fico pensando a expressão tão forte que flui dessa frase. Por que Jesus guarda e expressa isso? Porque João conta isso para nós. O melhor vinho foi guardado para o final. Aqui ele aponta para a eternidade. Aqui ele aponta para além do que Jesus fez naquela cruz. O porquê ele morreu naquela cruz. Ele morre naquela cruz, ele ressuscita. Ele está no nosso meio, mas com um propósito, para sinalizar para mim e para você que eternamente nós podemos viver com ele. Sabe o que isso implica para mim e para você na prática do dia a dia? É que nós temos duas opções, meu querido. Você pode viver a sua vida e os seus dias buscando essa alegria nas coisas, nas pessoas, nos eventos, em qualquer situação. Você pode projetar essa busca em qualquer coisa, mas ela acaba, ela passa. Se você viver a sua vida baseado no que você enfrenta ou passa nos seus dias aqui, com certeza vão ter momentos difíceis, desanimadores, e o seu coração pode ficar como um insatisfeito crônico. A grande lição aqui é vivermos intensamente os nossos dias aqui, mas com os nossos olhos fixos na eternidade. Com os nossos olhos fixos naquilo que Jesus nos aponta. Eu gosto muito do versículo de Eclesiastes que fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nós sonhamos com a eternidade. Nós sonhamos com o que ela significa para nós. E quando eu olho esse texto, ele fala assim, de 1 Coríntios, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de dó, de compaixão. Porque se você vive os seus dias olhando somente o aqui e o agora, você nunca mais sonhou com a eternidade. Você não consegue ter essa perspectiva no teu coração. Mas a festa não pode parar. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Sabe o que Jesus está nos apontando? Ele aponta para a eternidade e dizendo para mim e para você, eu sou aquele que cumpre as promessas, antigas promessas do Messias. Eu sou aquele que vim para poder dar cabo da morte. Eu sou aquele que vim para vencer a morte, ressuscitar no terceiro dia e estar presente com você todos os dias da sua vida. Eu sou a alegria que você precisa para viver todos os dias. O casamento não acaba quando Jesus está na festa, porque ele simplesmente pega aquela água, aquela água suja e impura, e transforma no melhor vinho que aquelas pessoas poderiam ter bebido. A nossa alegria não acaba quando nós estamos vivendo os nossos dias, a partir do momento que nós entendemos que os nossos dias devem ser vividos aqui, com os nossos olhos no que Ele está fazendo, na eternidade do nosso Deus. Isaías escreve sobre isso de uma forma muito bonita no capítulo 25, ele fala assim, nesse monte, o Senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte, ele destruirá o véu, o muro de separação que envolve todos os povos. A cortina que cobre todas as nações destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto.
Nós podemos passar grandes aflições e grandes problemas aqui nos nossos dias. Mas quando nós esperamos nessa promessa, quando nós confiamos naquilo que Ele é capaz de fazer e o que Ele fez por nós, a festa não para, a alegria não acaba. E nós podemos entender que esse sinal revela a glória de Jesus para que os seus discípulos, lá em Caná da Galileia, e aqui, nessa manhã, creiam nele. Ele é o Cristo. E Ele é capaz de renovar a nossa força, a nossa vitalidade, a nossa alegria e trazer para o nosso coração um sentido para viver. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos por Ele, ansiando por Ele, esperando por Ele. E passaremos toda a eternidade com Ele, se o nosso coração estiver entregue nas suas mãos. Que nesses dias de busca incessante pelo sentido da vida, que nós possamos parar de olhar um pouquinho para os nossos dias de forma vazia e seca e buscar o sentido da nossa existência naquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Mas que nós possamos olhar para Cristo e para a eternidade que Ele colocou no nosso coração. Porque mesmo que vinha uma doença terrível sobre a tua vida, mesmo que o dinheiro acabar, que a sua empresa entrar em falência, mesmo que você estiver com o coração deprimido e solitário, mesmo que eventualidades aconteçam no seu dia a dia, terríveis, quando nós olhamos para onde nós estamos indo, nós sabemos que a glória do amanhã é imensamente maior do que tudo e qualquer coisa que nós vivemos aqui. Essa manhã eu queria deixar isso para a nossa reflexão e para a nossa ponderação. E agora, José? Qual o motivo real da sua alegria? O que te faz ser alegre? O que te faz ser feliz? O dinheiro? As pessoas? O seu nome? Que nessa manhã nós possamos confiar que Ele coloca essa eternidade no nosso coração, para que a esperança brote dentro da nossa alma e que nós possamos aprender a esperar nele. Eu gosto muito dessa música que nós iremos cantar agora. E essa música, ela tem um refrão simples, mas que é muito profundo. Ela diz assim: eu sou feliz com Jesus. Mesmo que coisas ruins vierem me acontecer, a minha felicidade não está nas coisas, nem nas pessoas. A minha felicidade está em Cristo Jesus, a razão da minha esperança. E eu queria convidar você a cantar essa música, talvez como você nunca cantou antes, dizendo para Ele: Senhor, que isso essa manhã seja mais forte no meu coração e que a minha felicidade esteja baseada somente no Senhor. Vamos fazer isso? Se paz a mais doce me deres viver, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus.
com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo total. Valeu-me o Senhor, ó favor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você pode ficar de pé? Não se esqueça disso, meus amigos. Vivam intensamente a vida que Deus nos deu para viver. Mas jamais tire os olhos da eternidade que Ele já colocou no seu coração. A partir da cruz e da ressurreição, a nossa vida é aqui, com os olhos naquilo que virá. E um dia, esse refrão se tornará realidade. Ele virá para reinar eternamente junto comigo e com você. E que seja essa a esperança que enche o nosso coração, porque ela não é passageira, ela é eterna. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por esse tempo juntos. Muito obrigado pela Tua palavra, Deus, e a profundidade que ela atinge a nossa alma. O Senhor sabe, Pai, e o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui e cada um que nos assiste nesse momento pela internet. O Senhor sabe as situações, os problemas, as tristezas, as dores, o sofrimento de cada um. O Senhor sabe também os questionamentos,
talvez a busca por um sentido na vida. O Senhor conhece o nosso coração e a nossa alma, Pai. E nessa manhã nós queremos pedir para o Senhor que nós possamos, ó Deus, ser preenchidos com essa alegria ao olharmos para a promessa do Senhor de uma eternidade contigo. Através da cruz, através da ressurreição do Senhor, nós podemos sonhar com esse dia ao teu lado. E que seja isso, Senhor, que mova os nossos passos dia após dia. Que seja isso que nos preencha. Que seja isso que traga de volta ao nosso coração a vontade de viver, de respirar e de continuar marchando. Não como José sem rumo, mas como alguém que ama ao Senhor e espera pelo Senhor. Nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos mais uma vez, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que o amor de Deus, o nosso Pai, e o poder do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós, hoje e todos os dias da nossa vida. Amém.